Hoje a gente vai fazer uma live muito especial de um assunto muito importante, né? Que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então a gente queria muito que vocês participassem até o fim para aprender assim bastante com a gente. Vou só esperar o pessoal chegar para me chamar a Luana. Então eu vou chamar aqui minha amiga para a gente começando já esse assunto com vocês. Gente, antes de começar essa live, eu queria dizer que essa live é para adultos, tá bom? Que eu tenho crianças que me seguem no Instagram, já vi que entrou uma criança aqui. Então, se você que está assistindo é uma criança, ou se tem um adulto com uma criança do lado, essa live é para adultos, é assunto de adultos, tá bom? E então, antes de eu começar, eu vou me apresentar, porque talvez tem pessoas no Instagram da Luana que não me conhecem. Meu nome é Ana Paula, eu sou quase pedagoga e estou quase pronta, né, para me formar, estou no último semestre. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Histórias com Tia Ana e eu também trabalho junto com a Luana no Ministério Infantil aqui da igreja. E aí, agora eu queria que a minha super amiga se apresentasse. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luana, eu sou psicóloga. Eu trabalho com a psicologia clínica, atendendo pelo SUS, né? Já faz uns 4 anos aí que eu trabalho nessa área. Também atuo na igreja com o Ministério Infantil e, como a Ana disse, a gente trabalha junto e a gente tem abraçado muito essa causa, né, de enfrentamento ao abuso sexual infantil. E a gente tem, né, Deus tem usado a gente para poder trabalhar nisso daí e vamos seguir em frente. E esse é o nosso propósito hoje, né? Falar um pouco dessa importância. Sim, com certeza. E aí, pessoal, para quem não viu o cartaz, o nosso tema é abuso sexual e a fragilidade psicológica da criança. Eu recebi essa live como pode dizer, um desafio que a Ellen Shelby fez para mim. E como eu amo muito minha amiga Luana, eu coloquei ela nessa, que tudo que eu invento eu coloco ela junto. Mas eu sei que ela é uma protetora maravilhosa e que a gente vai estar juntas sempre, né, Luana? Com certeza. É um desafio para a gente, né? Tá começando a fazer esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo é gratificante. Saber que a gente pode somar, né, esse time de pessoas que está aí engajado nessa causa, defendendo as crianças, né? É uma honra estar participando, ainda mais com você, que é tão querida. Então, gente, para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai diferenciar para vocês o que é violência, o que é violência sexual, o que é abuso sexual e o que é exploração sexual. A gente vai trazer essas diferenças para vocês começarem a entender, tá bom? Então, o que é violência? A violência é quando eu uso uma agressividade de forma intencional e excessiva e eu uso para ameaçar alguém ou para cometer algum ato que vai resultar em algum acidente, morte ou até um trauma psicológico. Existem vários tipos de violência. Tem violência econômica, violência social, violência física, violência psicológica e a violência sexual que a gente vai tratar aqui hoje. E aí, quando a gente fala de violência sexual, o que é isso? Nosso foco aqui é falar de crianças e adolescentes. Então, a violência sexual é quando envolve elas em alguma atividade sexual e que automaticamente está ferindo o direito delas. E aí, quando a gente fala de violência sexual, tem alguns fatores que são envolvidos, como, por exemplo, a gratificação do abusador, que é quando o abusador ele sente prazer de sentir que ele está, sabe, com poder em cima de alguém, que ele tem autoridade sobre alguém. Então, ele se gratifica diante disso. Outra coisa é a assimetria de poder. Essa assimetria de poder é uma hierarquia desigual. É quando o abusador e a vítima eles seja uma hierarquia de força física. Então, tudo isso envolve a assimetria do poder. Também tem a coerção. A coerção é toda maneira
maneira de intimidação, de chantagem, de ameaça e também o consentimento inválido. Porque mesmo que uma criança ou um adolescente aceite aquela atividade sexual que estão fazendo com ela, não é válido. Por quê? Principalmente por conta da sua fragilidade psicológica, porque criança e adolescente, eles ainda estão em desenvolvimento, quanto pela questão da hierarquia desigual que eu expliquei para vocês, né? Diferença de idade, de conhecimento, de força física, entendeu? E aí, eu queria que a Luana explicasse para vocês agora o que é o abuso sexual e o que é a exploração sexual para vocês entenderem a diferença. Isso. Só assim, o que a Ana estava falando dessa diferença, né? Da violência sexual. A violência, ela é quando você tira o direito de alguém, né? Você está ali invadindo, está tirando o direito de uma pessoa. E a violência sexual é isso, você está tirando o direito daquela criança, daquele adolescente, ele se desenvolver, ter a sua sexualidade desenvolvida de uma forma natural, de uma forma saudável, né? Porque a partir do momento que isso acontece, interfere nesse desenvolvimento. E é um direito da criança e do adolescente ter esse desenvolvimento saudável também. Em relação ao abuso e à exploração, a gente às vezes confunde, né, muitas vezes esses dois termos, mas a exploração sexual, começar falando dela, é quando a utilização da criança ou do adolescente para obter algum tipo de fim lucrativo, né? Quando, por exemplo, no caso de prostituição de crianças, a pornografia, né? Quando se comercializa fotos de crianças, de adolescentes. Existem as redes de tráfico de crianças que a gente sabe que infelizmente isso existe, né? E, enfim, é quando se tem a exploração, é quando você usa a criança ou adolescente, o corpo deles, para poder ter algum tipo de lucro em relação a isso. O abuso, ele diz respeito quando a pessoa ela usa essa criança, esse adolescente, para obter prazer para si próprio, né? No caso, a exploração, você vai estar vendendo a criança como um produto para uma outra pessoa. O abuso, você vai estar abusando, né? O indivíduo vai estar, no caso do estupro, né? Quem adquire esses produtos, né, da exploração sexual infantil. Então, basicamente essa é a diferença entre um e outro. E aí, gente, eu queria trazer alguns dados para vocês em relação ao abuso sexual. Igual o abuso de 85% a 90%, ele acontece com o círculo de confiança. O abusador faz parte do círculo de confiança da criança. São pessoas de perto. É o pai, é a mãe, é um tio, é o irmão, é um amigo da família. E apenas de 10 a 15% que o abusador ele é desconhecido. Então, o que eu vejo nesses dados? Que o nosso discurso, o discurso maior da sociedade, das famílias, é o seguinte, que a criança não pode conversar com desconhecido, ganhar bala de desconhecido, e isso não pode mesmo, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que adequar o nosso discurso agora e acrescentar eles essa questão familiar, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, o abusador é alguém muito próximo da criança. Então, a gente precisa alertar elas quanto a isso. E aí, o Disque 100, para quem não conhece, é um canal, todo mundo pode ligar, e ele é sobre os direitos humanos, então tudo aquilo que está ferindo os direitos humanos, você pode ligar para lá. No caso, ano passado, em 2019, a gente teve alguns dados do Disque 100. Por exemplo, a maioria dos agressores, 87% são homens e 13% são mulheres. Mulheres também abusam de crianças. E em relação às vítimas, o Disque 100 disse que 82% das vítimas eram meninas e 18% eram meninos. Essa porcentagem é real do nosso Brasil? Não, porque a gente sabe que as meninas, elas têm não uma facilidade total de falar sobre o assunto, mas elas conseguem conversar com alguém mais do que os meninos, né? Os meninos têm a questão de ficarem... Travou. Vocês estão ouvindo certinho que tinha pausado aqui, tá tudo certo? Se der alguma falha, vocês avisam pra gente, tá bom? Eu queria trazer agora
algumas leis que tratam do abuso sexual, porque lei é tudo. Não, lei não é só coisa de advogado, gente. A gente tem que conhecer os nossos direitos também. Então, tem várias leis que tratar sobre esse assunto. E eu queria trazer o artigo 213 do Código Penal, que vai falar sobre estupro. Eu vou ler ele para vocês, que fala: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso corporal, se é menor de 14 anos, menor de 18. Então, cada caso é o caso. E tem também o artigo 218. Tá, eu vou indo. Se travar mais, gente, vocês avisam aí que a gente continua, tá bom? Agora eu queria falar do artigo 218, também do Código Penal, que fala praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso para se satisfazer ou satisfazer outra pessoa, também é abuso sexual. Ou seja, se o abusador está aqui e a vítima está na frente dele, ele não tocou na vítima, não tocou na criança, ele apenas, na frente da criança, tirou sua roupa e fez qualquer tipo de atividade sexual ali na frente dela, isso também é um abuso. E vice-versa também, se ele induz a criança a fazer qualquer movimento, qualquer atividade com esse intuito sexual, também é um tipo de abuso. E, para finalizar, o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar sobre produzir, reproduzir, fotografar, filmar crianças que estejam no momento de sexo explícito, por exemplo. Isso também é um tipo de abuso. Tanto a criança não pode participar disso, né, de uma atividade sexual, muito mais que alguém filme isso e espalhe para todo mundo, também é uma maneira de abuso. E aí agora, eu queria trazer para vocês, junto com a Luana, os tipos de abuso, para vocês entenderem que abuso não é só contato físico e não é só penetração. Então, além do abuso físico, e que a gente já conhece, também tem o assédio, que é todo comportamento indesejado, que tem um caráter sexual e que busca constranger uma pessoa. Tem também o assédio verbal, que são as conversas abertas sobre esse tema sexual com uma criança ou com um adolescente. E geralmente o abusador, ele vai começar com essa estratégia, ele vai conversar com a criança, vai falando sobre o assunto até induzir ela. E no assédio verbal também entram os telefonemas, né? Os telefones obscenos, que por meio do telefone tem esse mesmo assunto, essa mesma conversa sobre a atividade sexual. Tem o exibicionismo, que é o ato de mostrar os órgãos genitais para que uma criança ou adolescente fique vendo, né? E, para finalizar, também tem o voyeurismo, que é o ato de fixamente os órgãos genitais de uma criança ou adolescente. E a Luana, caiu a live dela aqui, gente. Caiu a IBL. Eu vou chamar a Luana de novo, peraí. Enquanto ela chega, eu vou continuar para vocês. Novamente, tem o voyeurismo, que é o ato de observar fixamente os órgãos genitais de uma criança ou adolescente, também se constitui como um abuso. E o grooming, que é o aliciamento de menores através da internet, né? Eu não liguei, eu não conversei, mas através das mensagens da internet, eu estou tentando conquistar a criança a fazer qualquer prática sexual. Eu estou tentando... Aí, voltou. Vai voltar. Voltou, amiga? Ô, Luana, eu estava falando sobre os tipos de abuso. Eu finalizei aqui e queria ver se você tem alguma coisa para falar sobre os tipos de abuso. Então, eu só vi aqui alguém perguntando se seria algum tipo, se encaixaria em abuso psicológico também, né? Essa questão desse abuso. E de certa forma, sim, né? Até porque geralmente os abusadores, eles exigem que essa criança ela não conte isso para ninguém, né? Ou que isso ameaça às vezes essa criança, ou culpa a criança por conta do que está acontecendo, como se a criança tivesse culpa disso. Então acaba sendo um abuso psicológico por conta disso, e também porque é algo que a gente vai falar daqui a pouco da fragilidade da criança, né, em receber essa situação aí. Então se configura como um abuso psicológico, sim, além do físico.
Ana? Isso. Oi, tô te ouvindo. É que E a imagem tá aí, a travada gente vai. aqui. Mas pode ficar tranquila que eu tô te ouvindo direitinho. Então, tá bom. A gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas e a gente vai falar em geral, que não é o nosso foco principal da live, mas a gente vai falar assim, para vocês terem conhecimento e saberem identificar. Então, eu vou trazer alguns sintomas e Luana também vai apresentar alguns para vocês. Um dos sintomas que a criança e o adolescente tem quando está sofrendo abuso é a autoflagelação, que é quando ele fere o próprio corpo. Puxa os cabelos, rói as unhas. Rói as unhas nem sempre é ansiedade. Às vezes é uma maneira de dizer que está sendo abusado. Quando tem ideia de suicídio ou até mesmo tenta o suicídio, corta os pulsos. A perda repentina da vaidade, que é quando não tem vontade de tomar banho, tem um desleixo em relação à vaidade. A maldade extrema com os animais, que é quando eles maltratam muitos animais e não sentem nenhuma dó por isso. E algo que a gente vai falar mais para frente é que nem sempre as crianças vão falar que elas estão sofrendo abuso. Na maioria das vezes elas vão mostrar, elas vão dar sinais. Então, às vezes, o que a criança faz? Aquilo que o abusador está fazendo com ela faz com o animal. Ela repete no animal. Então, é por isso que a gente tem que ficar sempre atento. As palavras de conotação sexual, que são os palavrões, fala muito intensamente. Ter um baixo rendimento escolar ou até mesmo isolamento social. Então, que você falou da criança que repete com animais ou com outras crianças menores, né? Isso pode acontecer também. De repetir isso que fizeram com ela, com a criança menor, um irmão, ou um primo, um coleguinha, né? E às vezes não é por maldade, né? Não é porque ela quer se desfazer ali como adulto, mas é uma tentativa até de entender aquilo que aconteceu com ela. Então, assim, é um ponto que precisa se mesmo ficar atento. Além disso, a criança ela pode apresentar dores no corpo, né? Pode desenvolver uma alergia, doenças de pele, é muito comum, ou alergias nos órgãos genitais também é muito comum. Quando a criança ela começa a manipular os órgãos genitais também, ela começa a se tocar. Tem uma fase da criança, do desenvolvimento, que é comum isso acontecer, né? Mas quando isso se torna muito frequente, que a criança não tem controle sobre isso, obter outro tipo de isso também é importante ser observado aí. Além da ansiedade, da questão da ansiedade, dos sintomas de depressão, alterações no sono, a criança pode começar a ter muitos pesadelos, né, a não conseguir dormir ou a dormir muito também. E inibição social, vergonha de conversar com outras pessoas, vergonha de participar de brincadeiras, né, se isolar de outras crianças, choros frequentes. São sintomas que a gente precisa estar atento, porque essa criança pode estar sofrendo um tipo de abuso, se não sexual, algum outro tipo de violência, alguma coisa acontecendo. Isso, é por isso que é importante ficar sempre atento. E, pessoal, agora a gente vai mudar o foco um pouquinho. A gente vai falar sobre a fragilidade psicológica. Essa é uma parte que a Luana vai contribuir muito com a gente. Ela vai entrar mais a fundo nesse assunto. Tanto por ela ser psicóloga, ela já atendeu muitas crianças com isso, que sofreram abuso. Então, eu vou fazer uma introdução assim mais geral e depois vou dar uma oportunidade bem grande para ela. Então, o que seria a fragilidade psicológica? É quando a criança não tem a maturidade psicológica, ela não tem a cognição dela desenvolvida a tal ponto que ela compreenda muitos atos, principalmente os atos sexuais, que é o que a gente está comentando aqui hoje. Então, a gente tem que lembrar que a criança não é um adulto pequeno, gente. A criança não é um adulto em miniatura. Tem gente que acha que a criança pensa igual a gente. Ela tem a mesma mente, só que ela é pequenininha. Gente, nada disso. Criança e adolescentes estão em desenvolvimento. E aí, como eu sempre gosto de comentar com as leis para vocês, que é muito bom a gente conhecer, a Constituição Brasileira, no artigo 21, fala que é preciso exercer a classificação e a indicação em todos os programas de TV e rádio. Sabe o que é isso? Quando a gente está assistindo televisão, que vai passar uma novela, por exemplo,
Aí sobe aquela informaçãozinha maiores de 16 anos. Então, isso está na lei e a televisão, o rádio faz isso justamente por ser algo que a lei pede. Deixa eu chamar a Luana aqui de novo, que ela caiu. 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala o seguinte: tudo aquilo que for produzido para a criança, livros, revistas, tudo que o objetivo principal for atender as crianças, não pode ter imagem, texto, legenda, nada envolvendo cigarro, armas, bebida alcoólica, nada que vai ferir a dignidade da criança e da família. Então, gente, na infância, o conhecimento lógico da criança é muito ligado com a fantasia e com a imaginação. E é assim que eles vivem. E é por isso que muitos professores utilizam dessa estratégia, dessa fantasia, dessa imaginação para alfabetizar, né, e para ensinar o que é preciso para as crianças. E elas vivem nesse mundo de sou princesa, sou super-herói, e é exatamente nesse mundo que ela vai dar sinais para a gente. Então, às vezes, a criança está lá brincando com as bonecas, o que ela vai fazer? Ela acaba repetindo o abuso que ela está vivendo através da brincadeira. Depois, Luana pode explicar isso melhor para vocês. Da mesma maneira, os meninos, no meio da brincadeira, às vezes eles dão sinais de que eles estão sofrendo abuso. E aí, então, a criança ela não entende quando o abusador começa com aquelas brincadeiras sexuais, né? Porque quando está cometendo o abuso, o que o abusador vai dizer? Que é uma brincadeira. Vai falar para a criança, né? Quantos casos que a gente ouve falar, né? Ai, papai estava brincando comigo desse jeito. Ai, vovô fez uma brincadeira tão legal comigo. Mas que brincadeira é essa que envolve uma atividade sexual? Então, por conta da fragilidade psicológica delas, elas não conseguem compreender, né? Não conseguem compreender os carinhos impróprios, as músicas. É tanta música que a gente vê que traz uma letra que demonstra atividade sexual e a gente vê as famílias deixando as crianças curtirem essas músicas, dançando essas músicas. E aí o que a família fala? Ah, mas a criança nem está entendendo nada, não tem problema. Então vamos pensar assim, a criança não está entendendo, mas se a gente pegasse a letra dessa música e colocasse imagens, como se fosse um desenho, será que a criança ia poder ver aquilo que está acontecendo? Então, se a criança ela não pode ver, ela também não pode ouvir. Porque isso é uma maneira de erotizar as crianças desde pequena e que as famílias não estão atentas a esse detalhe. E aí, além de músicas, tem imagem, filme, desenho. Às vezes eu entro na internet para assistir desenho, que a Luana, minhas amigas sabem que eu amo desenho. E aí eu encontro desenhos, gente, que os temas são sexuais. Peraí, para mim desenho sempre foi desenho. Desenhos que envolvem coisas sexuais, não, isso pra mim não é desenho. E aí, Lu, não sei como é que tá a sua conexão aí, que travou pra mim. Eu queria que você falasse muito sobre a fragilidade psicológica aí pro pessoal. Quando a gente fala de fragilidade psicológica, a gente entende que a criança, ela é um ser em desenvolvimento, né? Igual você disse aquela hora, a criança, ela não é um adulto em miniatura. Né? Apesar de que a gente sabe aí que antigamente as crianças eram vistas assim, né? Era como se elas fossem um adulto pequenininho e tudo que um adulto faz, uma criança poderia ou às vezes até deveria fazer. Mas hoje a gente entende que a criança ela é esse sujeito que está em desenvolvimento ainda e que esse desenvolvimento ele precisa ser respeitado. Então, se ela não desenvolveu ainda certas funções, certas capacidades de fazer alguma coisa, né? Então ela se torna frágil diante de uma situação para a qual ela não está preparada. E esse é o caso de uma situação de abuso sexual. Né? Ela não desenvolveu ainda as funções cognitivas, emocionais e físicas também para ter esse tipo de experiência. Né? Então, quando se fala de uma experiência sexual com uma criança, né, isso a gente entende que essa criança ela é totalmente vulnerável, totalmente frágil. Por quê? Não que a criança ela não tenha uma sexualidade, porque a gente sabe que a criança ela tem uma sexualidade que começa a ser desenvolvida desde quando ela nasce. Porém, essa sexualidade ela não é do mesmo jeito que a de um adulto. Né? A sexualidade de um adulto, de alguém que já está nessa fase da vida adulta, ela é muito mais complexa, ela envolve muito mais coisas que são diferentes do que se envolve na infância. Então, como que se desenvolve
né, essa sexualidade infantil, né, que é tão diferente dos adultos. É contato, comece nesse contato com o outro, né? Esse outro geralmente é a mãe ou é aquele que exerce esse papel, essa função de cuidar dessa criança, né? De tocar, de dar um banho, de trocar a roupa, de fazer cosquinha, né? Que toca essa criança, que cuida, né? Que estimula essa criança aí para desenvolver as suas funções. Isso daí faz parte de um início de um desenvolvimento sexual. Depois vem a descoberta do próprio corpo. A criança ela, né, começa a diferenciar o seu corpo do outro, o seu corpo do corpo da mãe, né, do corpo do colega, do corpo de outras pessoas. E ela começa a conhecer o seu próprio corpo, o que ela é capaz de sentir, o que ela é capaz de fazer com o próprio corpo. E é comum, como a gente tinha falado, em certa fase desse desenvolvimento, a criança ela começar a se tocar, né, em todas as partes do corpo e também, né, nos órgãos genitais, porque ela vai tocar, ela vai descobrir que ela sente alguma coisa quando ela toca, né? E isso é uma fase, isso é comum, né, de acontecer. Então, assim, esse desenvolvimento sexual na criança, ele é algo muito natural, ele é algo muito simples, né? Não é uma sexualidade carregada de significados, igual já tem uma vida adulta, que já foi desenvolvido, já passou por muitos processos de desenvolvimento. É algo que vai acontecendo de forma muito natural. Como mais que se desenvolve isso? Na descoberta da diferença dos órgãos genitais da criança para os órgãos genitais de um colega do sexo diferente, né? E aí isso desperta uma curiosidade na criança também, né? Às vezes o adulto ele repreende a criança quando isso acontece, quando ela demonstra interesse. Por isso daí, quando ela se toca ou quando ela olha o outro, né? E ver essa diferença. E é interessante não repreender a criança, mas conversar com ela, né? Porque ela está construindo a sexualidade dela ali, né? E isso não pode ser barrado, isso não pode ser não pode ser inibido na criança nessa fase, porque isso também pode gerar alguma coisa no futuro para ela. Outra forma como se desenvolve na criança a sexualidade é a forma como a família expressa isso em casa. Então, o tempo todo a criança, ela observa, né? Ela observa como que os pais conversam, como que os pais agem, como que os irmãos, como que a família se expressa. A sexualidade se expressa na forma como você fala, na forma como você se veste, na forma como você lida com isso daí no dia a dia. E a criança, ela aprende desse jeito também, com essa observação, né, no dia a dia dela com a família, com as pessoas com quem ela convive. Isso também é base para a construção de uma sexualidade da criança. E também a forma como que isso é ensinado para ela. Né? Como eu falei, muitas vezes os adultos, os pais, eles repreendem a criança ao falar sobre qualquer assunto que seja de conteúdo sexual. Né? E aí já barra a criança dizendo que aquilo é proibido, né? Ou quando a criança ela toca as próprias partes íntimas, já briga com a criança, inibe ela de fazer aquilo dizendo que é algo proibido. Então, às vezes isso vai reprimindo a criança, não permitindo que ela tenha um desenvolvimento saudável nesse sentido, porque ela vai ficar com medo de falar sobre aquilo, né? Porque ela vai sentir vergonha de falar sobre aquilo. E no caso de uma criança que sofre um abuso, né? E se ela já vem trazendo da família, né? Desde de pequena, essa ideia de que é proibido, de que não se fala sobre isso, vai ser muito mais difícil para ela conseguir chegar a falar para os pais e contar sobre isso, que alguém mexeu naquela parte dela, que alguém tocou ali nela. Então, esse desenvolvimento ele precisa ser respeitado. Quando ele segue, né, naturalmente, a criança ela consegue ter um desenvolvimento saudável, né? A sua sexualidade cresce, desenvolve naturalmente de forma saudável. Agora, quando há uma interferência negativa, um ensino inadequado em relação a essa sexualidade, no caso, o abuso sexual seria uma interferência negativa, né, que é sobre o que a gente está falando, aí há a possibilidade de acontecer algum trauma
sexual, algum trauma nesse desenvolvimento dessa criança, né? E aí, quando a gente fala de trauma, tudo aquilo que é em excesso, né? Por exemplo, quando a criança ela é submetida a um excesso de estímulo, uma criança ela não está preparada para receber uma carga de estímulo sexual que um adulto, né? Eu costumo pensar, por exemplo, se você for pensar no que uma criança aprende. Uma criança que está começando a aprender a contar, a aprender os números. Você não vai dar uma equação de segundo grau para uma criança resolver. Que ela não desenvolveu essas funções. Ela não vai conseguir resolver algo que lá na adolescência, que lá na vida adulta dela, ela vai fazer. Então não tem como você exigir isso de uma criança, porque ela está desenvolvendo ainda, ela ainda está aprendendo, ela ainda está crescendo. Da mesma forma, né, ou de forma muito parecida, essa questão aí, você colocar sobre uma criança uma carga de estímulos muito grande, que ela não vai dar conta de receber isso, nem fisicamente, nem emocionalmente, ela está preparada para isso daí. E isso daí, ele pode gerar uma desorganização psíquica muito grande e que vai trazer transtornos para essa criança depois, né? Porque quando a gente fala dessa fragilidade, é nesse sentido, né? De que a criança ela não está preparada para poder receber isso daí. E o que pode gerar esse trauma também? Um corpo que é estimulado sexualmente, naturalmente essa criança ela vai sentir um prazer nisso daí. E esse prazer não é algo da mesma forma que um adulto, né? Não é algo fantasiado, não é algo elaborado pela criança, é algo que é uma descarga de energia. Ela vai sentir isso e por ela sentir, né, esse prazer que é físico, que é natural aí, que é uma resposta a um estímulo que foi dado no corpo dela, né? Então, ela vai ficar confusa, porque de alguma forma ela vai saber que aquilo não é bom, que ela sabe que aquilo é errado, que ela sabe que ela não deveria, aquela pessoa não deveria estar fazendo aquilo com ela, mas ao mesmo tempo ela vai sentir que é algo bom, ou que ela gostou daquilo dali, né? Ela vai pensar dessa forma. E isso é que traz a culpa, às vezes, depois, para essa criança, para esse adolescente, né? Quando ele se sentisse culpado por ter gostado de algo que não deveria ter acontecido, né? Então, é muito cruel, né? Quando a gente pensa nesse sentido, como que quando uma pessoa, ela coloca a criança diante dessa situação, por ela não estar preparada para receber isso causa uma confusão mental, emocional muito grande na criança e que vai desencadear, possivelmente, depois, algum transtorno, né? E para que esse trauma ele não se instale de uma forma, né, tão desastrosa, né, existem formas que podem acontecer, né? Ou, por exemplo, os adultos que convivem com essa criança, que são responsáveis por essa criança, eles precisam exercer essa função de proteção, de proteger essa criança, mesmo depois que a criança já foi abusada, né? Se isso vai desenvolver uma patologia depois nessa criança, na adolescência ou na vida adulta, vai depender de como que a criança, como que as pessoas que estão com essa criança, que cuidam dela, encontraram uma forma de lidar com a situação ou não. Se ignoraram aquele fato que a criança trouxe ou não, porque às vezes a criança ela é violentada duas vezes, né? Quando ela sofre o abuso e depois quando ela é acusada de estar mentindo, porque às vezes os adultos não acreditam, acham que é uma fantasia da criança, né? Ou às vezes não acreditam porque acham que aquela pessoa não seria capaz de fazer isso, né? A gente vê que o maior número de abusos acontece dentro de casa, são com pais, são com avós, são com tios, são com pessoas muito próximas dessas crianças. E a criança, ela é vulnerável aí
nesse sentido de que ela confia no adulto, né? A criança tem uma fase que tudo que o adulto fala para ela, se for um adulto em quem ela confia, com quem ela convive, o que você falar para ela é o certo, né? O que aquele adulto disser para ela é a verdade, ela vai acreditar, né? Então, quando isso acontece com alguém que é muito próximo dessa criança, é extremamente desastroso também e mais difícil ainda para essa criança, porque ela perde a confiança, né, em quem ela deveria confiar, né, em quem ela deveria, Sim. de quem deveria vir a proteção, acaba vindo o abuso. Na verdade, eu concluí falando como que o adulto que é responsável por essa criança pode auxiliar mesmo depois que ela já Isso. sofreu abuso, né? Na forma de acolher essa criança, de escutar ela, né? Respeitando o discurso que ela traz, né? Acreditando na fala dessa criança e auxiliando ela a passar pelo processo de compreensão da situação. Porque tudo na cabeça dela vai ficar muito... não vai ficar claro, né? Vai ficar bagunçado na cabecinha dela, como a gente falou, a Confuso. questão da culpa, a questão, né, do que ela sente, de poder falar ou não poder falar, como que vai ser depois que ela contar isso, né? Então, assim, é importante a função desse adulto, seja pai, seja mãe, cuidador dessa criança, de estar auxiliando esse processo. Isso. E aí eu queria que a gente comentasse um pouco sobre os danos, né? O que pode causar para uma criança esse abuso. A gente sabe que o efeito de uma criança para outra, de um adolescente para o outro, não vai ser igual, nem uma coisa que a gente coloca em caixinhas. Ah, se ele sofreu esse abuso, esse tipo, então vai ser esse trauma. Não tem como a gente mensurar isso, porque depende muito do que viveu. E aí eu encontrei, Lu, um autor da psicologia, que eu não lembro o nome dele, mas ele diz que envolve 7 fatores em relação ao que pode causar para uma pessoa esse abuso, que seria a idade do início do abuso, né? Quantos anos a pessoa tinha quando começou, era uma criança, era um adolescente, a duração do abuso, se durou a infância inteira ou se aconteceu apenas um dia, o grau de violência, como é que aconteceu esse abuso com essa pessoa, com essa vítima, a diferença de idade entre o abusador e a vítima. Esse abusador, ele era uma pessoa mais velha, né, e uma criança, era um adulto, uma criança, ou era um adolescente, uma criança. O 5 é o tipo de relacionamento. Quem era o abusador? O abusador era o pai, ou era a mãe, era o tio, era uma pessoa desconhecida. A ausência da família como proteção. Quando essa criança contou para a família, qual foi a reação? Eles ajudaram ou eles deixaram para lá, fingiram que nada aconteceu, culparam a criança? Como é que foi? E o grau de segredo, porque a gente sabe que o abusador ele gosta de manter tudo em segredo, né? E às vezes, para ele conseguir manter esse segredo, ou ele ameaça, ou ele oferece privilégios, que seriam presentes, dinheiro. Mas aí eu sei que não envolvem só esses 7 fatores, porque entra também a saúde emocional da criança, a responsabilização, porque às vezes a criança vai aceitar aquilo que está acontecendo, porque ela não vai entender como abuso, então ela vai aceitar e depois de um tempo ela vai se culpar. Só que a gente tem que lembrar, lá do que eu falei no início, quem estava no início, sobre o consentimento inválido. Mesmo que uma criança ou um adolescente aceite aquele ato, ela não tem capacidade psicológica suficiente para entender o que está acontecendo. Então, uma coisa, Lu, que eu vejo muito e chega a me arrepiar de raiva, é quando uma adolescente, por exemplo, é abusada, e aí a sociedade, sabe o que a sociedade faz? Vai lá e culpa a adolescente e fala assim, nossa, mas aquela menina ali também estava andando de shortinho curto na rua, com a blusa curtinha, dançando, conversando com aquele cara. Como se isso desse direito para o abusador fazer alguma coisa, né? Sim, aí a sociedade faz o quê? Culpa a vítima, que já está cheia de coisa para sobreviver psicologicamente,
e deixa o abusador de lado. E aí, por último, né, a negação do abusador, que o abusador fala o quê? Não, não sou eu, jamais eu faria isso, gente. Eu sou amigo da família, nunca que eu faria isso com vocês. Então, assim, esses fatores podem levar a sonhos traumáticos, angústia, transtorno do sono. Você comentou que às vezes a criança dorme demais, mas pode ser que ela também não queira dormir porque ela tem medo de dormir e ficar indefesa, e o abusador vir e ela não conseguir se proteger. Às vezes fica irritada, não consegue se concentrar, né? Eu tô vendo que tem uma pergunta, ela se foi abusada em sala, né? Ou como trabalhar esse assunto na sala sem causar constrangimento. Eu acredito que os educadores, na escola, o que se pode fazer é trabalhar com prevenção, né? Falar sobre isso, sobre o autocuidado com o corpo, né? Trabalhar sobre as emoções. Às vezes a gente acha que isso não é função da escola, não é função do professor, mas você trabalha isso porque essa criança que sofreu, ela pode buscar esse auxílio nesse professor às vezes, né? Porque às vezes ela pode não ter ninguém em casa para poder falar nisso, ou talvez o abusador está dentro da própria casa, né? Às vezes pode ser um pai que até realiza isso com o consentimento da mãe, né? Um irmão, enfim, a criança não tem esse refúgio, a escola pode ser sim esse lugar que a criança vai encontrar para poder falar sobre isso. Ouvindo? Agora eu Tá. tô ouvindo. Então, a partir do momento que a criança conta para o professor, isso se torna um assunto sigiloso. Não é para os professores contarem para outros professores, sair Isso é muito ligando importante para lembrar. toda a rede de pais que tem na escola. Sabe por quê? Senão você vai constranger a criança mais uma vez. Então, o que o Isso. professor vai fazer? Ele vai colher o máximo de informação que ele tiver em relação ao comportamento. E depois ele vai levar essas informações para os órgãos necessários, que a gente sabe que na maioria das vezes não vai ligar para a família, o professor não vai ligar para lá, porque às vezes é o pai e a mãe que está abusando e vai piorar a situação mais ainda. Então é por isso que a gente tem que Isso. estudar sobre o assunto e saber para onde vai encaminhar esse caso, para não trazer um transtorno maior ainda para a criança. Exatamente. É buscar no lugar certo o auxílio para aquela criança. Né? Se a criança relatou para você, enquanto professor, um abuso, né? Buscar se informar para cuidar direitinho disso. E lembrar que não é indispensável ter essa cautela aí na hora de passar. Para quem você vai passar esse caso, quem é que vai ficar sabendo, porque não tem essa necessidade de outras pessoas ficarem sabendo também. Isso. A gente estava falando. Sobre os danos. Pode falar. Eu comentei, fiz a introdução sobre os danos, e aí depois eu vi que Ah, você pulou para isso. responder a pergunta da Lucinéia. Eu te cortei lá só para responder. Mas é Tranquilo. isso mesmo. Um dano comum também que a gente tem aí, que é clássico, é o desenvolvimento da depressão, da ansiedade. A criança, né, que começa a recusar coisas que ela gostava muito de fazer, né? Se é uma criança que era muito participativa em sala de aula, de repente ela começa a ficar dela. Uma criança ela pode ser o contrário também, se tornar agressiva. E danos futuros que podem acontecer também são transtornos alimentares que pode acontecer depois desse abuso. A pessoa ela pode se envolver em relações abusivas na vida adulta depois de relações abusivas que eu falo, pode ser relações conjugais, pode ser relações familiares, com amigos, no trabalho. Ela pode se submeter a relações abusivas, tanto quanto submeter outras pessoas a esse tipo de relação também. Né? Ela pode assumir esse papel do abusador. Infelizmente, é comum a gente ver quando não é tratado, quando a criança não recebe esse tratamento devido após a ocorrência do fato, ela pode vir a desenvolver, né, essa identificação do papel do abusador e acabar abusando de outras pessoas também futuramente.
enfim, tornar uma Travando pessoa um pouquinho sua rígida, fala. né, no seu sentimento, na forma de tratar as pessoas, de querer ter o controle de tudo. Porque quando criança ela foi usada como um objeto, a, a subjetividade dela, a individualidade dela enquanto sujeito. Então, os danos, eles são muitos, né? Não tem como a gente falar de todos. Os básicos são esses que a gente falou. E isso Sim. vai se desenvolver de uma forma muito diferente para cada pessoa, né? E tem como a gente prevenir esses danos? Tem. Quando a gente acolhe essa criança, quando a gente, né, tenta auxiliar ela aí no máximo que a gente consegue. Mas aqui, eu vi que você já começou a falar sobre a prevenção, né? E aí eu queria dizer que falar sobre abuso sexual com nossas crianças também é uma maneira de prevenir. A gente não deixar esse assunto em silêncio é uma maneira de prevenir. Então, às vezes, a família ela tem muita dúvida, né? Porque esse é um assunto meio que tabu, ninguém gosta de falar. Mas a gente tem que falar dentro de casa e às Oi, vezes é difícil tá introduzir o conseguindo ouvir? assunto, mas eu queria falar de algumas maneiras, alguns recursos que a gente poderia estar utilizando para falar desse assunto em casa. Um dos exemplos que eu trago é o meu canal. Lá no meu canal Histórias com Tiana tem 3 vídeos que tratam desse assunto sobre abuso sexual. Então, é uma ótima maneira você colocar essa história para a criança assistir e depois ir ludicamente introduzindo esse assunto de uma maneira para proteger e fortalecer ela. A gente tem também o material do hashtag Protegidos, da tia Keila, que é um livro com músicas e atividades, que o objetivo principal é proteger e fortalecer as crianças do abuso. Para os adultos, tem o Claves Brasil, que eu e Luana participamos juntos, né, amiga, lá em Belo Horizonte. Foi um momento top, que a gente aprendeu muita coisa sobre como lidar com esse assunto, como trabalhar com as crianças, como Agora eu fazer as tô. oficinas. E também tem o curso do Guilherme Shelby, que está aberto, gente. Vai na Oi. página do Guilherme Shelby. Deixa eu falar aqui do curso do Guilherme Shelby, que se chama Preparados para Defender Crianças, né? E esse curso, quem quiser ter acesso, é só entrar na página dele, que lá tem o link para quem quiser ter acesso a esse curso. E é maravilhoso, porque são 13 módulos, tem os livros deles disponível, e ele ajuda a gente, assim, de uma maneira bem clara a entender o abuso. Quem é professor, ele explica claramente o que a gente vai fazer quando tiver esse acesso, né, uma criança que foi abusada. Então, ele ensina direitinho o que a gente vai fazer, ele fala muito sobre leis, que como eu disse no início, lei é tudo, gente, a lei está a nosso favor. Então, a gente tem que usar elas. E aí, eu nem sei se minha amiga vai conseguir me ouvir, mas, amiga, estou aqui para te agradecer por ter aceitado esse desafio junto comigo. Novamente, gente, a gente está fazendo esse curso juntas do Preparados para Defender a Infância. E eu recebi esse desafio da esposa do Guilherme Shelby de fazer essa live, minha primeira live, e coloquei minha amiga junto. E eu sei da capacidade dela, que ela é muito inteligente, e deu tudo certo. Sei que travou um pouquinho, mas eu queria agradecer a cada um que veio aqui, tá bom? Amiga, beijo pra você. Beijo pra você que assistiu essa live.